pessoal, há exatos 2 anos, do dia 9 para o dia 10 de novembro de 2019, se consumava o golpe de Estado na Bolívia, com a derrubada do então presidente Evo Morales. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre essa história e sobre o que veio depois. Eu sou Ana Prestes, essa aqui é a coluna Miramundo da TV Grabois. Há exatos 2 anos eu estava aqui sentada neste computador que vocês veem atrás de mim, na minha estação de trabalho, acompanhando as eleições na Bolívia. O desfecho de uma eleição bastante conturbada. Na verdade, a eleição ela ocorreu em outubro de 2019, ela foi no dia 20 de outubro, e já havia um favoritismo do MAS, do Movimento ao Socialismo, partido do Evo Morales, e se consolidou nas urnas esse favoritismo. O Evo foi reeleito nessa eleição. Na Bolívia, para que um candidato seja eleito no primeiro turno, ele precisa ter pelo menos 10% de vantagem sobre o segundo colocado. E Evo tinha 10% de vantagem sobre Carlos Mesa, que era o candidato que vinha logo atrás dele e que em outros momentos já o confrontou também nas urnas. E foi assim que depois desse dia 20 de outubro, as coisas começaram a acontecer de uma forma bastante rara, bastante estranha, e aos poucos foi se percebendo que estava a caminho um golpe. Mas mesmo para nós que estávamos acompanhando e já temos uma certa experiência no processo golpista aqui na América Latina, vocês podem checar em outros vídeos aqui da nossa coluna sobre essa questão, para nós foi uma surpresa, digamos assim, ou foi um susto, ou foi um choque, quando no dia 10 de novembro, Evo é forçado a renunciar. Ele chega pela manhã, no dia 10 de novembro, a conclamar novas eleições, mas a pressão foi tão forte que ele resolveu renunciar. Como se dá esse processo? O que aconteceu entre esse dia 20 de outubro e esse dia 10 de novembro? Se alguém quiser ou estiver estudando processos de golpes na América Latina, esses dias são um verdadeiro laboratório de como se realizar um golpe de Estado. Porque vários elementos estão colocados, inclusive elementos que combinam um novo tipo de golpe, ou os golpes chamados de golpes híbridos, ou de golpes blandos, ou de golpes de novo tipo. Mas também há elementos de golpes lá dos anos 60, dos anos 70, que estão presentes nesse processo golpista. Primeiro, se aproveitou de uma conjuntura, de um contexto mundial favorável. Para quê? Favorável para uma onda de restauração conservadora aqui na nossa região, na América Latina, como eu já falei também em outros vídeos. Trump estava na presidência dos Estados Unidos, Bolsonaro havia tomado posse em janeiro de 2019. Esse núcleo, que depois ficou muito configurado ali no Grupo de Lima, estava bastante fortalecido aqui na América Latina. A Unasul já tinha sido desmantelada, o processo de integração regional, fruto dos anos, cerca de 15 anos de governos progressistas na região, estava bastante desarticulado. E foi assim que, se aproveitando dessa conjuntura, se aproveitando de fatos nessa época, não sei se todos lembram, mas aqui no Brasil nós tivemos incêndios muito fortes nesse período, e também isso aconteceu na Bolívia, na região de Chiquitania, que deixou o governo Evo bastante consumido ou bastante atarefado. Não sei se vocês lembram daquele avião, uma espécie de avião-pipa, que precisou ser mobilizado para que pudesse tentar apagar o fogo na região. Foi uma situação bastante dramática. Enquanto o governo Evo lidava com essa situação bastante dramática, armava-se um golpe a partir das Forças Armadas bolivianas, das forças militares, ou das forças militares, no que eu digo, das polícias regionais, principalmente de Santa Cruz e algumas outras regiões da Bolívia. E também com o aparato da OEA, que eu também já falei aqui em outro vídeo, como a OEA, desde a sua fundação, serve como um braço
praticamente dos Estados Unidos e dos seus interesses. Nesse sentido, foram organizadas milícias, foram aparamentadas, financiadas em regiões com mais apelo contra o governo, foram aliciados agentes de Estado, principalmente entre os militares, e foi se formando um caldo de cultura, digamos assim, golpista. Né? A OEA serviu, através dos seus observadores eleitorais, para fazer um relatório que colocava em dúvida a eleição, colocava a eleição como uma eleição fraudada, uma eleição feita de forma fraudulenta, alegando que a vitória, portanto, de Evo, ela estaria baseada em uma fraude. E uma série de insatisfações populares foram insufladas no sentido de que as pessoas fossem para as ruas e se manifestassem, foi se criando, se instigando um clima caótico no país, e com inclusive mobilizações de rua, mas mais grave, paralisação de serviços básicos, serviços como de segurança e outros serviços, fechamento de estrada. Foi se criando um clima bastante caótico na região, ao tempo em que se armava uma falta de reconhecimento da comunidade internacional pela legitimidade das eleições. Isso foi criando uma pressão extremamente forte sobre o governo e com muita violência, inclusive. Todo esse processo golpista, principalmente esse início, esse momento da véspera da renúncia de Evo e o pós-renúncia de Evo, houve mortes, houve massacres, houve prisões bastante duvidáveis, né? Mais de 1.500 pessoas detidas. E a própria saída do ex-presidente Evo do país, justamente nesses dias, ele consegue chegar ao México no dia 12, ela foi bastante dramática. O México ajudou enviando uma aeronave, mas foi preciso uma série de combinações e inclusive houve furo aí de delimitações no espaço aéreo, né, aqui na região entre Equador, Peru, Brasil, para que essa aeronave pudesse passar e levar Evo de volta com vida. De volta não, para ir para o México e ter sua vida salva, né? Mais tarde ele veio se refugiar também na Argentina. O que se descobriu hoje, 2 anos após o golpe e 1 ano após a eleição, uma nova eleição que ocorreu no dia 19 de outubro de 2020 e que o governo, ou o candidato do MAS, o Luiz Arce, saiu com mais votos ainda do que Evo já tinha saído em 2019, né? Sendo demonstrado de que a vontade popular realmente foi suprimida a partir do golpe de 2019 e se recolocou na eleição de 19 de outubro de 2020. Mas até agora, o que já se descobriu? Já se descobriu que, por exemplo, governos da Argentina e o governo Macri, ex-presidente argentino, está sendo investigado por isso, facilitou o processo golpista com envio de armas, envio de pessoas, abertura de fronteira. Houve inclusive uma negociação para que a fronteira fosse aberta caso o golpe desse errado. Ou seja, há telegramas diplomáticos, há áudios que comprovam isso, principalmente a partir do governo da Argentina, do governo do Equador, mas há indícios, inclusive, de participação de governos europeus, como o governo da Espanha, em reuniões com autoridades diplomáticas e os golpistas. Fora isso, as autoridades que foram assumindo o poder de forma inconstitucional, como a presidente Jeanine Áñez ou seu braço direito, Arthur Murillo, foram também sendo descobertos uma série de crimes cometidos por eles justamente entre esse período da renúncia de Evo no dia 10 de novembro até a eleição e a posse de Arce no final de 2020. Ou seja, foram ficando claras as entranhas desse golpe. Por isso que eu tô gravando esse vídeo, porque eu acho que isso é muito ilustrativo de como se dá a disputa pelo poder aqui na América Latina. Daí vamos tentar entender por que também desse golpe. A Bolívia é um país extremamente rico em recursos naturais que são extremamente importantes para a humanidade, como a água, o gás,
o lítio, que é cada vez mais importante, né? Fora toda a questão mineral, né? Que a gente conhece bem, desde quando essa nossa região foi colonizada, ou a biodiversidade ambiental, toda a diversidade de flora, das florestas, da fauna, ou seja, um país extremamente rico em recursos. E principalmente essa questão do lítio, hoje, ela é muito importante, porque ela é a base de quase todos os aparelhos que nós precisamos, necessitamos e utilizamos no nosso dia a dia, a partir de um desenvolvimento tecnológico que nós tivemos nessas últimas décadas. Então, só por isso, a Bolívia já é um alvo facilmente detectável pelas forças oligárquicas e as forças imperialistas que atuam aqui na nossa região, e nós sabemos disso. Fora isso, o governo Evo, ou o governo do MAS, ele vinha tendo bastante êxito no sentido da economia. Por exemplo, dos países da América do Sul, a Bolívia foi o que mais cresceu estavelmente por mais de 10 anos, a quase 4% ao mês de crescimento, né? Conseguiu ou fazer uma justiça, ou promover uma justiça social no país e uma reparação a injustiças que nós legamos no nosso processo de colonização, como da questão da pluralidade dos nossos povos, né? Então, se estabeleceu uma plurinacionalidade. A Bolívia conseguiu produzir ou confeccionar ou elaborar uma nova Constituição, uma Constituição mais justa para o seu país. Ou seja, a Bolívia foi um dos países que mais mexeu na sua estrutura econômica para deixar de ser esse país, como nós temos vários aqui na América Latina, inclusive o nosso até hoje, meramente exportador de matéria-prima, para justamente se apropriar dos seus recursos e começar a produzir bens de valor agregado. Ou seja, a Bolívia foi se tornando um tesouro ainda maior do que ela já é ou já era no seu estado natural, digamos assim. E isso foi sendo cada vez mais alvo de tentativa de instabilidade, de fustigação, de tentativa de golpe, né? Inclusive, houve em algum momento um referendo para que o Evo não pudesse se candidatar, praticamente para que o Evo não pudesse se candidatar novamente. Esse referendo, ele também foi alvo na época, nós acompanhamos, de muitas fake news, ou seja, de uma tentativa de fragilização extrema da figura do Evo, do ponto de vista moral, ou inventaram, falaram que ele tinha uma filha, não sei com o que, ou seja, esse tipo de coisa que a gente sabe que a mídia golpista, digamos assim, que a gente não tem só no Brasil, mas também em toda a nossa América Latina, associada às elites mais poderosas do nosso continente, fazem e promovem para a desestabilização de governos, e que são parte desses golpes de novo tipo que eu já gravei aqui em outros vídeos, né? O lawfare, perseguição jurídica, a destruição da imagem via fake news e abordagem bastante interessada e oportunista da mídia, associação com forças de segurança, mesmo que sejam paramilitares, ou como a gente percebeu na Colômbia, como a gente tem aqui no Brasil, esse tipo de situação, e que foi bastante forte no golpe da Bolívia. Então, eu queria marcar esses 2 anos de golpe na Bolívia, fazendo esses apontamentos para que a gente tenha mais recursos na hora da gente observar, na hora da gente analisar o desenvolvimento das forças políticas aqui na nossa região e como elas vão se colocando, vão se posicionando na disputa pelo governo dos nossos estados aqui na América Latina. E a gente sabe quando eles são para o povo, como são pelo povo, quando eles são com o povo e quando eles são para saquear os nossos recursos, continuar saqueando os nossos recursos naturais, permitindo que os nossos países continuem ou subalternos ou dependentes das grandes forças do sistema capitalista mundial. Bom, então esse
é o registro do dia, dessa passagem aí, desses 2 anos, desse golpe, né? Entrou para a história como mais um dos golpes da era recente na América Latina. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, compartilhem, divulguem, porque é importante que a gente alcance ainda mais pessoas e fiquem de olho aqui na nossa programação semanal da TV Grabois. Até o próximo vídeo.